Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amador tenho Camponeusa, e hoje nós daremos o nosso veredito sobre a segunda temporada do Drag Race Brasil, que foi exibido pela plataforma de stream WoW Present Plus, né? Neuza, a temporada chegou ao fim, depois de tantos anos esperando o comeback, né, do Drag Race Brasil. E tem algumas coisinhas para falar, umas coisinhas para reforçar, quem já falou dando toda a cobertura, que de umas semanas atrás também. Não é mesmo? Ficou satisfeito com o saldo da temporada? A gente veio aí, veio, passou tão rápido, eu achei que passou assim, um episódio de 20 minutos e acabou a temporada. Mas eu acho que foi um saldo positivo, igual a gente comentou ao longo das semanas. Óbvio que a gente vai achar coisa pra criticar, porque é uma coisa que a gente tem muito carinho, que é o Drag Race Brasil, que é as meninas que participaram. Então a gente quer que o resultado final ele seja o melhor possível. Eu nem falo de resultado de colocação das meninas, eu falo de resultado do programa em si, sabe? O que que vai parar na tela da televisão. Então, óbvio que a gente vai querer que seja melhor, então a gente vai criticar, mas eu acho que no geral foi uma temporada muito boa, sabe? Foi um elenco muito forte, apesar dos detalhes técnicos, eu acho que no final das contas foi mais positivo do que negativo, pra mim, pelo menos. Eu consegui me divertir muito ao longo dos episódios. Eu também, pra mim é muito mais positivo do que negativo. Eu acho que pelas minhas notas no banco de séries, né, que eu dou as notas por lá, eu vi que a segunda temporada ficou um pouco décimos na frente da primeira, né? Porque a gente também, a primeira tem seu charme também, tem muita coisa boa na primeira, tem muita coisa boa na segunda. Eu acho que no saldo positivo a segunda ainda sai um pouco melhor. Eu acho como um todo, quando a gente pega o todo, né, do Drag Race como em si. Mas a gente vai iniciar aqui, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa falar da eliminação da Belk, né? Que aconteceu no top 5. A gente não comentou, porque a gente até falou, era semana de gravar episódio, né? Mas como a gente falou, se a gente comentasse alguma coisa, o que a gente ia falar da final? A gente tem que deixar pra falar das finalistas, não é melhor no episódio da final pra ter um podcast, pelo menos com meia hora de duração, né? Pra não ficar uma coisa tipo, gostamos, não gostamos, tchau. Não, mas a Belk, Neuza, foi uma das favoritas do público, assim, sem sombra de dúvidas, né? Cresceu. Foi a Bettina Polaroid, né? Não parou de crescer nas pesquisas, né? De opinião, de carisma, de talento. Todo mundo sempre citando ela. E o público sentiu a eliminação. Você sentiu falta da Belk na final? Muito, totalmente, assim, durante a temporada foi uma das queens que eu mais me apaixonei, que eu mais ficava animado de ver na tela, porque ela é um amor de pessoa, sabe? Aquela pessoa carismática, sabe, gente do bem, a Bel que é do bem. E eu vi até alguém comentando no Twitter hoje, tipo, a Bel que ela é o melhor argumento pra você trazer queens que não são tão conhecidas assim, que não estão estouradíssimas na cena. Porque quando sai, tipo, as wishlists de Drag Race, é sempre os mesmos nomes que a gente vê. Pessoal que já é conhecido no Brasil inteiro. E a Bel que ela foi justamente o contrário. Ela é uma queen que ela é conhecida na cena local dela, mas ela não tinha esse boom ainda na cena brasileira. E foi um deleite de assistir ela, ver ela nos desafios de costura, ver ela na parte da dança também, que é o elemento dela, que ela entrega bastante. E eu acho que personalidade, sabe? Ela tem uma personalidade muito bonita. Então, ver ela sendo eliminada foi muito triste. E principalmente na reta final, assim, porque você vê, tipo, ai, tá nadando, 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 tá quase na praia e você vê a pessoa sair tão próximo assim da final, é muito triste. Fiquei muito triste por ela, mas feliz que ela conseguiu essa plataforma imensa que é o Drag Race, pra poder alavancar mesmo a carreira dela, porque ela merece bastante. Ela merece todo o reconhecimento do mundo. Eu concordo em tudo que você falou, Neuza. Tudo, 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 tudo. E ainda acrescento que, a nível de reality show, agora falando, a Belk teve um descaso da edição. Convenhamos, gente. Porque parecia que não importasse mais o histórico da Belk que ela fizesse. Ela não era importante mais pra narrativa e não ia chegar na final. Era essa a sensação que tinha. Né? Porque a edição é uma coisa que eu ia falar daqui a pouco, uma coisa que vem criticando toda semana quando grava podcast. O público pegou muito no pé disso, com razão. Mas eu acho que a Belk teve a sensação de que a narrativa do programa não cabia a ela. E eu acho isso injusto, porque a Belka é uma participante que é muito bom de você ver uma pessoa que você não tem muita expectativa, às vezes, por não conhecer, e desabrochar na competição e entregar um enredo bom. Às vezes isso é muito mais fácil do público se identificar do que se alguém já chega mostrando que é muito boa, que você conhece que é muito boa. Ela, de chegar assim quietinha e ir crescendo, foi maior, então acho que ela merecia sim uma vaguinha na final. Pra vencer, eu não sei, mas a final, sim, a Belk merecia. O curioso que a gente fala assim que mereceu não pra final, porque foram 10 participantes, né? Quase metade já tava na final. Então, é uma Sim. temporada que fez isso, mas a Belk, sem sombra de dúvidas, é um dos nomes da temporada.
e sucesso pra Bel, que sempre assim, sucesso como todas, né? Também, ela, o jeitinho dela é fácil de conquistar. Agora, vamos falar das finalistas, né? Melhor falar das finalistas por ordem do resultado. Como a gente sabe, né, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, mas quem ficou em terceiro, quem ficou em quarto. Então, vou dizer pela ordem que agregue deu o resultado, né? Pra ficar mais fácil pra gente. Então, vamos lá. Neuza, o que você achou da participação da Melina Blake? Gente, a Melina, eu não vou mentir, eu aprendi a gostar dela ali no comecinho da temporada. Ela é uma queen que ela não me conquistou logo de cara em questão da personalidade. Eu acho que em questão da drag, tava desde o começo, isso é inegável. Ela é uma artista muito foda. Toda a entrega dela em questão de performance, em questão de look, a maquiagem dela é uma coisa de outro mundo. Mas o comecinho ali, acho que principalmente pelo atrito com a Desiree, que é uma queen que eu já tinha um carinho, né, pré-estabelecido, pré-Drag Race, talvez eu tenha ficado com um gostinho amargo ali pelo conflito delas, então eu demorei um pouquinho pra poder me afeiçoar a Melina, mas aconteceu ao longo da temporada, a gente conseguiu ver mais dela fora do conflito, fora do que é o entretenimento do reality show, ver ela mais nas interações com as outras meninas mesmo, foi muito bacana. E ver ela até passando por cima de todo o conflito que rolou com a Desiree para poder ajudar ela nos momentos que precisava. Então eu aprendi a gostar muito dela ao longo da temporada. E é inegável o quanto que ela é uma artista incrível. Então, assim, a colocação dela no top 4 foi muito merecida. Ela é uma das grandes potências da temporada. Então, assim, fiquei feliz de ver ela chegando na final, porque realmente é o lugar dela. E felizmente a Diva, né, T-Diva, fez o canal no YouTube dela, né, pra vamos engajar, gente. E o vídeo com a Desirê tá maravilhoso. Ela tá soltando sempre com as Sim. participações. Na hora da Desirê, é bom porque a chamada foi assim, a Desirê amiga da Melina, né, porque ficou a marca registrada delas. Eu concordo, Nilson, mais uma vez com você. Aprendi a gostar da Melina no decorrer da temporada e assim, que já que eu não tenho, não que eu não tenha gostado no começo, porque, né, ela foi um dos meus destaques logo da estreia, né? Eu trouxe a Melina aqui também. E na final é curioso porque, por exemplo, pra mim a melhor letra da final foi a da Melody. A melhor letra, né? Se você pega a melhor letra dos versos que todo mundo fez, pra mim foi a Melody. Mas a Melina foi a melhor melodia pra mim. Ela começando com aquela música mais lentinha, pra mim, então funcionou muito. Eu acho que ela entregou tudo, né, durante a temporada. Entregou humor, só faltou um broche pra ela, que ela poderia ter ganhado em produção, não por dizer por pena, mas que ela merecia algumas semanas vencer sim, né? Merecia uns aí pra ela. E entregou tudo, humor, carisma, talento, looks, belíssimo, tem muito look que ela entregou lindo também, né? Tem um time muito bom pras coisas. E entregou confessionário, entregou drama, entregou entretenimento, entregou estilo, entregou drag, entregou realeza. Então, assim, ela foi muito boa, então merecidíssimo também estar na final. E é isso, muito sucesso pra Melina também, porque ela conseguiu protagonizar muitas coisas na temporada. E é importante conseguir isso, porque foi uma temporada com muita personalidade, né? Toda a qual tinha seu brilho. Agora, Neuza, vamos falar da terceira colocada, que é a Poseidon Drag. Gente, Poseidon Drag. Eu tive um pouquinho de dificuldade de me conectar com a Poseidon, e depois eu percebi que é porque eu tenho muita personalidade parecida com a dela, e eu percebi isso tem muito pouco tempo. E então, tipo, todo a forma dela de falar, a forma dela de se portar no palco me deixava um gostinho um pouquinho amargo às vezes, e depois eu percebi que era muito aquele clichêzão de tipo assim, é porque eu tô me vendo ali. É porque aquilo sou eu, aquilo é o que eu faço também. Então, ela é uma das coisas que eu não me conectei tanto, mas isso é de gosto pessoal, também não diz sobre ela como artista, porque ela é uma artista foda, ela é uma performer foda, ela é uma maquiadora muito foda. Eu só não consegui me conectar muito com ela em questão de personalidade ao longo da temporada, mas a gente entende que tipo, elas estão num momento ali condicionado, é um recorte muito específico de reality show, todo mundo sob pressão, todo mundo sob estresse, e é 40 minutos por semana que a gente vê dessas queens, uma hora por semana que a gente vê dessas queens, então, obviamente, aquilo não reflete quem elas são enquanto pessoas fora dali, mas vendo o histórico da temporada em si, questão de narrativa, em questão de entrega nos desafios, também é uma queen que faz muito sentido ela estar no top 4. Então é muito merecido por toda a entrega, os desafios que ela venceu, ela mereceu. Então, assim, fiquei feliz por ela ter conquistado, achei muito justo. Ela não estaria na minha final. Era ela que eu trocaria com a Belk, por sinal, assim, na minha final. Mas é Concordo. minha opinião só, né? É só minha opinião. é. Mas eu acho que ela tem.
teve seus encantos na temporada. Ela tem uma personalidade muito boa pra reality, né? Porque ela fala muito, ela é muito expressiva na hora de falar, ela gesticula muito ela fala com a cabeça dela indo pra frente, pra trás, nos confessionários, né? O jeito de falar, tudo é muito bom pro reality porque pega enquadramentos bons, né? Eu dirigindo agora aqui o Drag Race. Quem sabe eu tivesse feito melhor, hein? E olha que eu nem sei editar mais vídeo, mas quem sabe eu ter feito melhor. Mas ela conseguiu entregar muito nisso e na parte de entretenimento, narrativamente, e mais uma vez eu friso o que eu falei agora há pouco, que é uma temporada com muitas participantes expressivas, com muitas personalidades, ela conseguiu também imprimir a dela na parte dela, né? Não conseguiu, não ficou ofuscada, mas ela conseguiu entregar um humor. Eu acho que não chegou a ser uma comedy queen, como tentaram vender, Uhum. mas é uma pessoa engraçada, porque existe essa diferença. A gente pode ser uma pessoa engraçada, mas não necessariamente um comediante, né? Sim. Porque uma coisa é a gente ser engraçado ao natural, uma coisa que não é roteirizada. Você ser engraçado no roteirizado é mais complicado. Um clássico disso, gente, um exemplo que eu vou da cultura pop disso, é a blogueirinha. A blogueirinha espontaneamente é muito boa. Quando ela começa a dar um roteiro pra ela, desanda, que ela não consegue entregar o humor dela roteirizado, né? Consegue entregar na doida. Então eu vejo muito isso da Poseidon, né? Que eu falo Poseidon, mas aqui por sotaque da gente Poseidon. Seria daqui. Mas ela é boa, talentosa. Tem uns looks muito bonitos. Adoro o da Lu Sansão, sabe? Dali eu acho Sim. muito bem feito. É um dos meus O jeito que ela favoritos da trouxe. temporada. É o jeito que ela trouxe, tudinho. E ela conseguiu imprimir a marca dela e o estilo dela. A gente sabe, a gente lembra, consegue lembrar. E o importante de um participante é isso, você consegue lembrar quando fala o nome dela, consegue lembrar da pessoa como ela foi na temporada. Eu acho que, pelo menos nenhuma dessa temporada tem esse problema. Ela vai falar, a gente vai lembrar de alguma coisa, de algum fato. E a Poseidon é boa, mas, como eu falei, particularmente, era a minha troca com a Belk sobre quem estaria nessa final. Agora a gente vai chegar para o top 2 que dublou o Amor e o Poder. Antes de falar do top 2, Neuza, finalmente eles têm que se tocar que botar um clássico nacional, também não sair pro pop, é o grande sucesso, porque os melhores lip syncs para mim foram com o Brasil e o Amor e o Poder. Sim. E menção honrosa jeito sexy também. Gente, Brasil, em questão de música, a gente é um país imenso em todos os quesitos possíveis. Mas em questão de música, a gente tem uma variedade tão bonita, tão foda, que é tão mal aproveitada em Drag Race que me deixa triste. E eu não falo só, tipo, vamos valorizar os clássicos, que pop não vale a pena. Pop vale muito a pena, sabe? Pop vale a pena, o funk ele vale a pena, o brega ele vale a pena, o clássico vale a pena. E é triste ver que, tipo assim, a gente teve tão poucos exemplos em Drag Race, mas me deixa feliz que os poucos que tiveram teve esse impacto tão foda. Quanto o Brasil, quanto o Jeito Sexy, quanto o Amor e o Poder. Porque é isso, sabe? Eu acho que. E podia ficar de lição pra próxima temporada. Tipo, é muito Luísa Sonza falar isso, mas, porra, estuda os clássicos, sabe? Estuda os clássicos, estuda a variedade de música que o Brasil tem, porque é aí que você vai entregar entretenimento em questão de lip sync. Porque a gente tem muita performance foda, só que se você não dá uma música que dê pra aproveitar isso, fica por nada, sabe? Fica elas por elas. Pode colocar uma música do RuPaul que não vai fazer diferença. Eu vi algumas pessoas até falando assim, ah, mas o Amor e o Poder tem a versão. Gente, eu não fui pesquisar, mas não sei se. Reza algumas lendas que a versão em português veio primeiro, depois veio outra da canadense, né? Que é Celine Dion. Eu não sei a ordem cronológica, mas a questão aqui é porque o Amor e o Poder, por exemplo, é muito conhecida pela gente, assim, independente de ser uma versão ou não, né, internacional, é uma música em português. E a gente sente falta disso, principalmente quando a gente teve o Lollapalooza com só a música da RuPaul, né? No Sim. Drag Race Brasil. A gente tem que entender isso, gente. Música internacional de vez em quando aparecer, ok, porque dependendo do lip sync pode viralizar e isso é bom pra temporada. Mas é bom ter músicas nossas aqui, não só músicas de determinada região, uma música com o país todo, né? Tipo músicas do Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, de tudo. Porque é uma forma de viralizar entre a gente, porque quem vai dar mais stream no Drag Race Brasil, por causa da dificuldade cultural, eu digo uma dificuldade cultural por quê? Porque no nosso Snatch Game a gente não consegue entregar, a gente consegue entregar grandes figuras que o povo que vai assistir de fora não vai saber nem quem é. Não é como o Drag Race UK, USA, Nova Zelândia, da Onda, tudo, que faz uma referência a algum artista internacional, todo mundo conhece, né? Porque é a nível mundial. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, que agradar também, principalmente o brasileiro, pra gente se apegar tanto à nossa versão que a gente mesmo tacar stream suficiente, engajamento suficiente que não dependa de streams de fora, né? O programa ser renovado por causa da gente, exclusivamente pra gente. Então os lip syncs são fundamentais pra isso. Agora vamos falar da segunda colocada, Neuza. É uma rainha, é a Melody Queen.
Tá no nome, gente. Tá no nome dela. Ela é Melody Queen, não é à toa. Ai, eu sou muito suspeito pra falar de Melody, tipo, minha conterrânea daqui de BH. E ela é muito foda, velho. Ela é muito foda. Ela é uma performance, assim, como poucas são, sabe? Ela é uma performance muito sensacional. Você vê ela, tipo, dando a vida no palco. Sabe, você vê que aquilo ali que ela faz, é aquilo que ela nasceu pra fazer, aquilo que ela faz direito. Então, assim, ver ela performando é incrível. Ver ela performando no programa é incrível. Ver ela performando ao vivo é coisa de maluco. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver ela chegando tão longe. Ver, tipo, de onde que ela começou até, tipo, chegar na final, porque é muito merecido. A gente pode entrar em discussão de histórico da temporada, dela ter tido 3 bottoms, dela não ter tido a melhor entrega em questão dos desafios. Mas, novamente, Drag Race ele é um recorte. Eles são desafios específicos do que uma drag pode ou não fazer. Então entra muito costura, entra muito comédia, entra muito performance também, que é onde a gente viu que ela brilhou ao longo da temporada. Talvez nem tanto nos outros desafios, mas você vê ela no elemento dela, tipo, não tem discussão, sabe? E ainda mais quando a gente para pra pensar, falando em questão de histórico, que o condicional pra você continuar em Drag Race é o lip sync pela sua vida. Então, se você vai mal, o que vai equalizar quem foi mal naquele episódio é o lip sync. E ninguém ia ganhar da Melody no lip sync. Óbvio que a Ruby ganhou no final, então ela é uma outra performance muito foda também, mas foi muito bonito, foi muito justo ver a Melody chegar até onde ela chegou. Você falando isso do Drag Race ser pra pessoa continuar seu lip sync, eu lembrei do recente vídeo que viralizou da Jinx imitando a Alissa. Né? Falando que se tiver que. Foi a primeira pessoa em Drag Race a falar que se tiver que dublar pela sua vida toda semana pra chegar na final, ela vai. Né? Então foi esse viral maravilhoso da Jinx, né? Sobre a Alissa. E eu concordo, Neuza. Melody é maravilhosa. A pessoa dá pra conhecer mais dela. Ela foi uma pessoa que teve muitos sentimentos à flor da pele durante a temporada, né? Porque ela sabe da história dela, sabe das coisas, né, que passou na vida pra chegar até ali. Todas passaram por muitas dificuldades, mas a gente sabe que o recorte que para usar pra Melody é mais complicado aqui no Brasil. Sim. A dificuldade é ainda maior. E eu tô dizendo isso nem pra dizer que assim que ela merecia ganhar por causa da dificuldade. Não, eu tô dizendo assim que nos momentos de pressão a gente sabe que aperta nessas horas, né? O psicológico da pessoa dá uma estremecida, né? Ainda mais estar num programa que é uma competição, que você é posto à prova, que você tem jurado dizendo se você foi bem ou não. Isso bate, né, em todo mundo. Se a pessoa não estiver muito preparada pra isso, começa a desabar. E ela desabou algumas vezes, mas ela é muito talentosa. Ela é maravilhosa, tão maravilhosa que, pra mim, ela tá nos dois melhores lip syncs da temporada, né? Que a gente acabou de falar. De Brasil, Amor do Poder, a Melody tá no meio. Então ela teve. Não concordo com alguns altos desempenhos dela no decorrer da temporada. Mas isso não anula que ela é boa, né? É minha opinião pessoal, mas ela é muito boa. E como eu falei, ela tinha que ser top 2 porque eu falei anteriormente que a melhor letra, né, foi a dela. E é o Sim. desafio, gente. Se é um desafio que ia eliminar duas pessoas jogando na final, se é o desafio que vai contar, ela foi melhor. E também, gente, não tinha como essa mulher ser eliminada com o melhor look pra mim da final. Porque, gente, o que era aquilo? Era belíssimo demais. Os dois melhores looks que eu achei foi pra lá. Tanto que deu ruim pra o cacto da Melina, justamente isso, porque foram dois looks verdes, né? O Sim. da Melody não tinha como, gente. Tá muito lindo, muito bonito. É assim, belíssimo, um dos melhores da temporada pra mim. É um look realmente de elegância, extravaganza finale, né? Acontecendo. Então ela foi merecido chegar nesse top 2. Ela ganhou provas que tinha que ganhar, ganhou lip syncs que tinha que ganhar. E é isso, gente. Ela é muito boa e eu fico triste com os hates que ela recebe, porque assim, como eu falei, a gente pode discordar de desempenhos, de colocações. Mas não precisa ser criminoso, né? Os hates que nenhuma das queens está recebendo, porque algumas recebem alguns, mas elas estão se amando tanto, assim, se apoiando tanto nas redes sociais. Então vamos disso, assim, porque ela tem uma aclamação internacional bem grandinha também, viu? A Melody era uma das favoritas para vencer pelo público de fora. Sim. E maravilhosa, do começo ao fim, Melody Queen. Olha, rimou. Agora, Neuza, a gente vai falar, não sei se você sabe, mas a vencedora é de Pernambuco, é pernambucana, é top drag, é Ruby Knox. Eu ouvi falar uma coisa sobre isso bem vagamente, assim, eu tinha uma suspeita que ela era de Pernambuco, talvez pernambucana. Ouvi alguns cochichos sobre ela ser top drag Pernambuco, mas foi muito bom ter essa certeza de que ela é a top drag Pernambuco e hoje ela é a top drag do Brasil.
né? E, gente, não tinha pra ninguém ali, sabe? Ela teve competição muito forte, ela teve competição muito foda ao longo da temporada. Só que a Ruby, desde o começo, ela tem um magnetismo tão incrível. Tipo assim, aquela pessoa que você fica olhando pra ela, você fica meio besta, assim, sabe? Meio hipnotizado. Porque ela é meio que tudo. Ela é bonita, ela é engraçada, ela entrega look bom, ela performa muito bem. Ela é aquela artista completona, sabe? Que a gente dá gosto de assistir. E ela teve os altos e baixos ao longo da temporada, ela teve a narrativa dela, ela teve o arco de heroína dela ao longo da temporada. E eu acho que isso acaba contribuindo mais ainda, porque a gente meio que vê o lado humano da pessoa também, que eu acho que conta bastante pra você conseguir se apegar o que você tá assistindo ali na televisão. E ela é sensacional, sabe? Foi merecido a colocação nesse episódio, foi merecido ela no top 4, foi merecido a vitória dela também. Então, assim, não tenho o que dizer de Ruby Knox que não tenha sido dito ainda. É uma Queen que eu não conhecia antes da temporada iniciar e eu fiquei muito feliz de ter conhecido. E muito feliz de ver ela chegando nesse final e conquistar a coroa, porque, porra, artista foda, sabe? Muito foda. Além de tudo, rendeu ótimos memes, né? Sim, Ela. Eu adoro usar o relaxe, né? Eu já usei até no grupo da gente, né? O relaxe, ela ficou com a mãozinha assim, o relaxe, né? É muito bom. E adorei que a coroa veio para aqui pro Nordeste, né? Veio tá aqui com a gente nessa vez. Tá aqui do lado, né? Pernambuco, pra quem não sabe, gente, meu sotaque, eu sou paraibano da Paraíba. Não sou top drag, mas sou da Paraíba. top É, podcaster. né? Mas vitória super merecida. A Ruby, o que eu gosto é que ela teve um crescimento num momento importante, na reta final. Assim, ela mostrou força no começo, mas ela deu uma caidinha, né? Foi Laon, foi pro Boron e depois começou a vencer, mas ela começou a vencer na reta final, porque os dois últimos desafios foi vencido por ela, né? Uma coisa que você chega na final com moral. Você chega diante do público como uma pessoa que tá em alta. Isso é muito bom pra edição, pra narrativa, pra tudo. E ela é muito boa. Mais uma vez eu reafirmo, temporada com grandes personalidades, Ruby também é uma delas. Confessionários muito bons, sacadas muito boas, tiradas muito boas. Os virais dela são muito bons também. Eu adorei o vídeo dela pra Capricho. Querendo ser colheiro Capricho e Inua, né? Mas ela conseguiu entregar de tudo. O look dela, como eu falei, foi o segundo melhor look da final. Mas na hora do lip sync, o look dela ficou muito funcional e funcionou. Aí que mostra a inteligência da gata, né? Porque ela tirando ali e ficando os papeizinhos, não sei se purpurinas vermelhas saindo, ficou muito bem pensado, porque foi uma coisa que não ficou muito over, e nem ficou over em momento nenhum, no caso, porque a performance não pedia nada over, e ficou uma coisa mais bonita, né? Que é a música mais lenta, mais tudo. Eu acho que. E isso que foi um diferencial pra ela, porque ao mesmo tempo que a Melody é uma coisa mais performática, de muita dança e muita coisa, né? A Ruby também é uma coisa mais. Foi mais caminho mais sério, e por mais que a Melody também tenha feito isso, mas a Ruby eu acho que conseguiu entregar um pouco mais com humor na medida certa, com seriedade na medida certa e domínio do palco na medida certa. Então acho que ela conseguiu combinar tudo e que foi de forma geral o ápice da trajetória dela, né? Ela conseguiu combinar tudo isso durante a temporada e na final fez um pouco de cada e conseguiu levar a coroa. Então desejo muito sucesso para Ruby Knox. Aprender a gostar também dela bastante. E já sigo nas redes sociais. Sinal que eu tô torcendo sim mesmo, gente. Eu começo a seguir nas redes sociais. Ela tá incrível. Espero que tenha muito sucesso pra ela e que esse reinado dela seja que nem foguete. Não vai ter ré, vai ser só pra cima. E vão seguir todas nas redes sociais, gente. Agora, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, seja em forma de cobertura ou tema específico sobre reality shows, ou às vezes em temporadas especiais, como a gente está fazendo com Drag Race, que o episódio saía no sábado. Então, aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, e indicar o podcast para os amigos. E vale lembrar, gente, que esse é o último episódio sobre o Drag Race Brasil, né, no podcast desse ano, porque ano que vem a gente tá torcendo para a terceira temporada, a gente comentar também, mas, entretudo, porém, contudo, Corrida das Blogueiras está vindo aí e eu, Neuza e Luísa estaremos comentando, né, gente? Corrida das Blogueiras 7 aqui, dando nossos comentários. Agora, vamos voltar ao mundinho Drag Race Brasil. Neuza,
A gente falou ao longo das coberturas que tiveram coisas que não deram tão certo e coisas que deram certo. A gente sabe o que deu errado porque a gente falou de algumas coisas agora. A gente falou do lip sync, né? Que poderia ser mais nacional. A edição, a gente bateu tanto na tecla porque a edição parecia muito picotada. Parecia que cada pessoa editava 10 minutos e juntava tudo como um quebra-cabeça e as peças não encaixavam, né? Tudo isso a gente viu que muita gente falou de edição, muita gente falou outra coisa. A gente já falou de lip sync, a gente criticou a edição ao longo dos anos. A Luísa não pôde estar aqui porque, né, sabotaram a pobre, né, o ônibus dela quebrou, teve tudo. E eu vou ler aqui o que ela falou sobre a temporada que ela mandou no WhatsApp, né, ela botou assim, ó. Tudo entre aspas, gente, aqui. Eu sinceramente senti que essa temporada não deu edit de winner a ninguém, mas a Ruby ganhando fez eu repensar isso. As quatro finalistas brilharam muito, mas só agora, olhando para trás, a gente consegue ver o quanto elas precisaram superar a edição podre e o descaso da WoW para mostrarem seus talentos. Aliás, paia demais não terem levado a Organza para passar a coroa. Deus, de tudo que a gente já criticou aqui, que a gente já criticou várias vezes, eu acho que essa crítica que a gente tem que fazer maior, né? A Organza não tava lá para passar a coroa. Sim, totalmente. Eu acho que não só a Organza, que eu acho que ela merecia estar lá pra poder passar a coroa. A gente vê isso acontecendo todas as temporadas, né? Meio que o rito de passagem do Drag Race é a vencedora anterior vindo passar a coroa. Eu acho um certo nível de desrespeito justamente essa temporada não ter isso, não ter Organza passando a coroa, não ter a Aquarela passando a faixa de Miss Simpatia, não ter as meninas do elenco no episódio final, eu achei muito triste, as quiz que foram eliminadas no top 4, e eu acho que isso vai pra pilha de erros que aconteceram em questão de produção e edição dessa temporada, porque na minha cabeça eu não sou economista, eu não mexo com dinheiro, eu não mexo com finanças, mas eu não imagino que seria um rombo tão imenso assim, levar duas pessoas para Portugal e manter pessoas que já estavam lá, seis pessoas que já estavam lá, por mais algumas semaninhas para poder participar desse episódio final, mostrar o look que elas teriam levado de Best Drag ali pro episódio final. Então, assim, eu acho que foi a cereja podre num bolo podre, que foi todas as coisas que a gente criticou nessa temporada. Como a gente falou no começo, no final das contas foi um saldo positivo, mas esse tipo de coisa que deixa um gostinho amargo pra gente, sabe? Porque é coisa que não. A gente não tá pedindo um mundo, a gente não tá querendo uma coisa mirabolante. É só o mínimo, sabe? Que a gente vê outras temporadas tendo, outras temporadas internacionais, inclusive, tendo, e a gente meio que ser privado desse tratamento é triste. Inclusive, quando converte real para dólar para real, dona RuPaul, né? Não tem dinheiro, vem aí na conversão. Também não tem nada de dinheiro. As únicas finanças que eu olho são as minhas. E não são lá as melhores do mundo, né? Pra fazer, pra fazer isso. Mas eu concordo. Esse do descaso é um descaso com o público. Que a gente, como o Neuza falou, a gente não vê a vencedora passando a coroa. É um descaso com a Organza. Gente, gostando ou não da Organza, criticando ou não se ela deveria ser vencedora ou não, ela era a atual vencedora, né? Ela tinha que passar a coroa. É uma coisa que todo mundo sempre espera no Drag Race acontecer. E é um descaso com tudo em si, até com os participantes, né? Então acho que e tudo que a gente criticou já, como falei, a gente não vai reforçar isso porque a gente já criticou bastante, acho que da Organza também pegou bastante. Mas caberá a Paulo Matos, Realness, fazer uma parceria boa com a UOL e a final ser gravada ao vivo no sentido com plateia, com tudo, como foi ontem, que ontem foi maravilhoso para quem foi ouvir os vídeos, foi muito maravilhoso, né? Acontecendo como é, como deve ser no Brasil. Então vamos lá, Realness, vamos lá, RuPaul, vamos lá todo mundo junto e entregar tudo. E as coisas boas, Neuza? O que é que a gente tira de bom dessa temporada? Acho que coisa boa a gente pode botar bastante nas costas do elenco, sabe? Foi um elenco de queens muito incrível. Questão de personalidades diferentes e carga cultural diferente de cada uma, nível de entrega, sabe? As queens em si, eu acho que. Óbvio que elas são os protagonistas da temporada, não tem drag race se não tiver drag, mas a gente vê que grande parte do que deu certo, do que a gente gostou de ver na televisão, foi do que as queens mostraram. Não dependeu de narrativa. Na verdade, foi apesar de. Foi apesar da narrativa, foi apesar da edição. As queens entregaram muito. Lá dentro, aqui fora, no pós-programa, no pré-programa. Então, assim, ver o nível de entrega das artistas e em todos os quesitos, em quesito de personalidade, as queens que brilhavam mais nos confessionários, as que entregavam na comédia, as que entregavam na performance, em look, a gente teve um crescimento tão bacana em questão de look comparando com a primeira temporada. Eu não sei se foi
um incentivo maior em questão de dinheiros para poder fazer os looks, mas no geral acho que tipo o maior saldo positivo dessa temporada foi a entrega das queens. Acho que foi um elenco assim, um elenco muito acertado. Concordo em tudo que você falou, Neuza, mais uma vez, tô concordando em tudo com o relator hoje. Tá parecendo a gente no julgando o Borsalino, né, gente? Isso aí, muito bem, condenado, beijos. Mas olha, isso que você falou, apesar de é muito bom, porque essa temporada o cast foi tudo. Elas entendiam como funcionava um reality show. E isso é muito importante, né? E elas se apoiaram muito aqui fora também, então não deixaram a polêmica dominar a temporada, que foi um erro muito grande que aconteceu na temporada passada, na primeira, né? Tive que, infelizmente, o nível foi ficando complicado, fomos entrando por caminhos turbulentos, né? No decorrer da primeira temporada. E nessa, aparentemente, foi muito mais controlável da parte das participantes de fazer isso. Então foi elas conseguiram entregar tudo, conseguiram se destacar, conseguiram cada um ter o seu papel fundamental. A temporada seria completamente diferente se não tivesse um ali, pelo menos, porque, por exemplo, até a Chanel, que foi a primeira eliminada, foi importante porque ela conseguiu movimentar as redes. Eu adorava o perfil do fandom dela que falava que ela estava ganhando o desafio toda semana, que ela ganhou a final com todas as vitórias, né? Assim, foi muito bom. Então, eu espero que esse elenco sirva de inspiração para as próximas participantes, né? Que saibam que tem que entregar reality show e o que acontece no reality show fica no reality show são circunstâncias do programa, né? E todo mundo tem o fair play bem tido. E mais um destaque positivo também, claramente, Dona Greg Queen, que tá sempre entregando looks. Nossa, o look dela da final ontem estava belíssimo, gragnífica mesmo. E apresentadora muito boa. Ela cantora, né, minha gente? Entregou vocais, entregou tudo. E um adendo, um asterisco para uma coisa negativa, eu acho que, infelizmente, a bancada de jurados não tá funcionando muito com esse formato, né? Eu acho que tá faltando um tchan. Por mais que tenha melhorado algumas coisas, mas eu acho que aí, será que a culpa é da edição? Eu não sei, mas não sei explicar. Não tá dando aquela uma faísca de sincronia que era pra já tá tendo. A bancada de jurados, eu acho que tipo, ela é um ponto positivo, ela é um ponto negativo nessa temporada. Eu concordo que é um formato que eu acho que ele não tá funcionando tanto. Acho que a gente pode dar um tchan ali, ter uma coisinha a mais. Mas eu gostei muito que nessa temporada trouxeram drag queens para julgar drag queens. Eu acho muito foda você ter uma perspectiva de alguém que vive aquilo ali, que sabe o que que é uma performance drag, que sabe o que que é uma montação. Óbvio que eu também gosto muito de ver gente famosa. Uma das minhas juradas favoritas foi a Cláudia Raia. Então eu acho que, tipo, para uma terceira temporada, a gente pode voltar lá para os primórdios de Drag Race nos Estados Unidos e voltar com a tradição de ter dois jurados convidados, sabe? Traz uma drag e traz uma celebridade. Eu acho que, tipo, ia dar esse tchan diferente que a gente tá pensando. Será que a RuPaul vai tirar o escorpião do bolso, né? E, Podia. né, acontecer isso? Mas então aí nossos pontos levantados, mas vamos pro nosso último tópico, né, que é os destaques da temporada. Agora a coisa muda, né? Agora a gente se comprometer e dessa vez não é o destaque de episódios, é destaque da temporada. Dessa vez vamos eleger um participante cada e não podemos repetir a escolha de ninguém, ou seja, obrigatoriamente teremos três aqui. Porque a Luísa mandou o dela, quem Luísa mandou Neuza não vai poder escolher. Quem a Neuza escolher, não vai poder escolher nem a dela nem a da Luísa. Ou seja, a gente vai se comprometer aqui agora. Vou começar lendo lá a Luísa. A escolha da Luísa, gente, tudo entre aspas, foi a Ruby Knox. Muita gente diz que a Ruby dormiu a temporada toda e só acordou na reta final, mas ela sempre deixou uma impressão em cada episódio. Um look bem pensado, uma resposta atravessada que ficava engraçada para a audiência, uma boa performance mesmo quando não estava entre as melhores. Então tá aí, Ruby Knox, nosso winner, né? Como destaque da temporada, merecidamente, porque eu ia trazer também, se ninguém citasse, a Neuza também provavelmente ia citar, e que assim, se a pessoa ganhou, com certeza é destaque da temporada. Mas vamos lá, Neuza, já temos Rubinox pra você, quem também é? E por quê? A gente que tristeza escolher um destaque, porque pra mim eu daria um pra cada menina. Acho que cada Queen teve um motivo pra ser destaque durante a temporada. Você falou até mesmo a Chanel, que foi a primeira eliminada. Mas pensando na temporada inteira, e a gente excluindo a Ruby, que a Luísa já tomou para ela, eu daria meu destaque para Melina Bleley, porque eu acho que, pensando em formato de reality show, ela é uma das que mais entregou ali. Ela entregou televisão de qualidade. Apesar de tudo que eu falei lá no começo, tipo, de ter demorado um pouquinho mais pra me conectar com ela, eu acho que isso também é entregar televisão, sabe? É ter atrito. Ela entregou drag de qualidade, ela entregou look, ela entregou performance, ela entregou confusão, ela entregou bananeira. Então, assim, eu acho que ela foi muito peça-chave pra narrativa da temporada.
Até mesmo a narrativa dela não ter nenhuma vitória e chegar na final. Eu acho que ela foi aquela personagem ali que precisava estar, que se não tivesse o equilíbrio ia estar um pouquinho fora. Então já temos a Ruby Knox, a Melina Blay, e agora teremos a minha escolha, que é a Belk. Por quê? Porque a Belk foi uma daquelas participantes, como falei, expliquei lá no começo do episódio, né? É uma participante que teve uma crescente no decorrer da temporada. É uma participante que tem carisma, que conseguiu conquistar as pessoas com o jeito dela. E, acima de tudo, uma participante muito talentosa. Ela entregou talento, entregou drama, entregou humor, entregou looks, tudinho. Ela contava de. Como a gente citando, no Maçã do Amor, me falava Morango do Amor e Labubu, gente. Ela ditou tendências, né? Quando previu tendências acontecerem. E ela tem umas sacadas boas pro humor, gente. Quando ela falava que não sabia fazer o do bomba, né? Ela tem umas sacadinhas muito boas. Ela tem como crescer ainda mais. E eu acho que, como é uma participante que conquista muito no decorrer da sua trajetória, é sim um grande destaque de temporada isso. Porque a gente viu muita gente lamentando ela não estar na final. A gente viu muita gente querendo ela na final. Essa mobilização para uma pessoa que ninguém dava nada no começo, não no sentido de menosprezar, mas por não conhecer muito a Belk. Ou não conhecer nada da Belk. E no final terminar a temporada com todo mundo querendo conhecer mais da Belk, né? Conhecendo e querendo mais. Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, ela é um dos destaques da temporada. E eu quero fazer uma menção honrosa pra dona Daisy Rebeck, porque a danada sabe como entrar na. Ela não vai vir na foto, claro, vai vir só três, né? Porque a gente é político. Mas eu quero dizer que a danada sabe como fazer reality show. E enquanto durou, foi inesquecível. Enquanto ela ficou lá, foi inesquecível. Então eu quero ela no All Stars pra poder trazer ela como destaque da temporada, de forma geral. Mas tá aí nossos destaques da temporada: Ruby Knox, Melina Blay e Belk, mas com asterisco, como falei, para Desirê, e mais um asterisco para todas as outras participantes, como a Neuza falou. Cada uma foi fundamental para a temporada acontecer, mas como disse, a gente tem que se comprometer e o nosso coração chora, mas a gente tem que citar. Não é isso? Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigado a quem aí nos ouviu, quem acompanhou o Drag Race com a gente. Vão ouvir os nossos outros episódios. Semana passada a gente entrevistou a Glória, participante do MasterChef. Na retrasada, a Leonela, tem tudo lá. E na quinta nós lançamos um episódio falando de um giro de notícias dos reality shows bem curiosos, como o MasterChef podem ir pra Globo, como No Limite virando mídia perdida, a Netflix fazendo reacts de reality shows com convidados e mais. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos com Neuza e Luísa na temporada 7 de Corrida das Blogueiras e eu venho com Tonho e Laura comentar. Não sei mais nem o número já, porque tá elevadíssima. Nova temporada da Operação Triunfo. Ou seja, a gente comentando, voltando a comentar reality shows musicais aqui no podcast. Até os próximos episódios e tchau! Até loguinho!